Meus amados irmãos em Jesus Cristo, vocês aqui na nossa Igreja Matriz, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos em plena Semana Nacional da Vida e a vida anda muito ameaçada, não de hoje. A sociedade do tempo de Jesus, por exemplo, era muito acostumada à morte, ao sangue. Os espetáculos de violência eram apreciados publicamente pelas pessoas. A flagelação de Jesus foi vista por centenas de dezenas de pessoas. O espetáculo de lixamento que hoje a barbárie pública presencia, não é de hoje que isso acontece. Ver uma pessoa ser crucificada nua, passada ao ridículo, o corpo ser comido pelos urubus, ser despedaçado numa cruz, ser morto de forma cruenta, ou seja, não bastava ser morto, tinha que passar pelo ridículo. Não bastava ser assassinado, tinha que ser torturado antes. Tinha que ser exposto à vergonha. A mãe tinha que ver o filho sofrendo e assim sucessivamente. A vida extremamente ameaçada. E vocês devem se perguntar, mas o que a igreja tem a ver com isso? Queridos, a igreja desde sempre foi mãe e mestra de humanidade. Tudo aquilo que fere a vida humana fere a igreja. E por isso ela se envolve. Ela se fere também e ela procura defender a vida. Nós cantamos enquanto a família, composta pelos pais e pelas crianças, bem querida por Deus, eu vim para que todos tenham vida, o capítulo 10 do Evangelho de São João. Essa é a missão de Jesus, que nós tenhamos vida, mas não qualquer tipo de vida, não uma sobrevivência, mas uma vida em abundância. Vida em abundância não significa vida sem problemas, sem dificuldades. Jesus nunca prometeu isso a ninguém. Ele prometeu vida plena para nós, mas nem ele foi livre de problemas, sim ou não? Ele teve muitos problemas, mas ele sim teve uma vida plena de amor. Foi muito injustiçado e morreu perdoando. Teve uma vida plena. Mas queridos, para ter uma vida plena como a de nosso Senhor, nós precisamos dar frutos. Nós viemos a este mundo para produzir frutos. Olhe para as suas mãos um instante, olhe aí para as suas mãos. Essas mãos que você tem, elas foram criadas perfeitas por Deus, para produzir bons frutos. Elas não foram criadas por nosso Senhor para a corrupção. Elas não foram criadas por nosso Senhor para machucar, nem maltratar, nem fazer o mal a ninguém. Elas não foram criadas por nosso Senhor para abortar a vida, para matar ninguém. Elas não foram criadas por nosso Senhor para defraudar e criar a corrupção. Não, ela foi criada por nosso Senhor para produzir frutos de vida. Mas não se esqueçam, esses frutos vão ser cobrados de nós um dia. É muito bom quando a gente ouve na missa o padre falar de que Deus é amor, de que Deus é bom, de que Deus é perdão, de que Deus perdoa tudo. A gente gosta de ouvir isso. Mas a gente não gosta de ouvir falar de que Deus vai um dia nos pedir contas. De que Deus é amor, mas também de que Deus é justiça. Mas, para não dizer que eu só falei das flores, hoje eu vou falar de que Deus também é justiça. Domingo passado,
o Evangelho dizia: os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. E hoje nosso Senhor diz: se vocês não produzirem frutos, o reino dos céus será tirado de vocês e será entregue a outro que está produzindo frutos. Ah, mas eu pensei que fosse uma garantia. Eu pensei que o céu já fosse algo garantido para mim. Lê do engano, meu irmão. É de fato, na cruz, Ele comprou a preço de sangue a sua salvação. Mas se você não produzir frutos nesta vida, você a fará por perder. Você jogará no lixo o que a preço de sangue Ele comprou para você. Ele suou sangue por você, Ele se esforçou por você, e você fica com preguiça de vir numa missa. Você fica com preguiça de uma vida de oração. Você fica com preguiça de se doar um pouquinho para Jesus. E Ele suou até sangue por você. É hora de nós termos vergonha do nosso pouco sacrifício. Nós vivemos uma cultura de pouco sacrifício. Eu tinha um mestre de noviço, tenho, ao qual eu aprendi muito, o Padre Fábio, lá de Trindade, Goiás. Ele tinha um lema que ele dizia para nós, eu tinha 21 anos de idade, eu nunca me esqueci disso. Ele dizia assim: Aloísio, as pessoas hoje vivem a lei do menor esforço. Quanto menos esforço, melhor. E a gente ficava com vergonha, né? Porque é verdade. Quanto menos sacrifício, melhor. Mas Ele não foi assim com a gente. Quando Ele pensou em você, na cruz, Ele fez o máximo de sacrifício. Sim ou não? E você, quando pensa nele? Tá calor. Hoje eu não vou não. Tô com dor de cabeça. Hoje eu vou ficar descansando. Qualquer sacrifício para mim já é demais. Já fiz demais. Nossa, já trabalhei demais. Eu sou bom demais. Eu sou bom demais. Já fiz demais. Queridos, nós fomos comprados a preço de sangue. São Paulo, na luta contra o pecado, ele disse assim: não, eu ainda não lutei até o sangue contra o pecado, eu preciso lutar até o sangue. Você sabe o que significa lutar até o sangue? É dizer esforço máximo. Esforço máximo. E olha que nós estamos falando do grande São Paulo. E o que dirá de São Francisco de Assis, que nós celebramos hoje? Muitos teólogos dizem que existiu uma igreja católica antes e depois de Francisco de Assis, a ponto de que o Papa beijou seus pés imundos, se curvou diante de Francisco, que parou sozinho uma guerra no Sudão do Sul, na África, sozinho. Até hoje, aquela região do continente africano reverencia os franciscanos por causa de Francisco de Assis. O homem que, sem nunca ter mexido numa arma de fogo, cantou o hino da paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver justiça, que eu leve o perdão. E assim sucessivamente. Francisco morreu de mãos vazias, mas deu somente frutos de paz e de amor. E nós? Quais são os frutos que nós temos dado? É para a gente pensar essa noite. É para a gente refletir essa noite. Por quê? Esta frase última do Evangelho de hoje deve me inquietar bastante. Porque até então, Senhor, eu pensava que o céu era uma garantia. Eu pensava que eu já estava salvo. Eu pensava que só o fato de ir à missa e de comungar eu já estava salvo.
E ele vem me dizer hoje que não. O reino dos céus pode ser tirado e será entregue a um povo caso eu não esteja produzindo frutos. Queridos, é bem verdade que esses frutos dos quais nos fala o Santo Evangelho não são frutos individualistas. São frutos mais para os outros. São frutos mais que estão ao meu redor. Vou contar uma história para vocês de um fazendeiro que foi premiado nos Estados Unidos porque ele produzia as melhores sementes. E foram perguntar a ele qual era o segredo. Ele disse: eu não escondo de ninguém. Pode chamar a imprensa toda. Eu não preciso esconder de ninguém qual era o segredo meu. O meu segredo é distribuir as minhas melhores sementes para todos os meus vizinhos. Mas como assim? Todos nós escondemos a carta na manga e você não esconde nada? Ele: não. Quanto melhor a semente, eu dou para todos os meus vizinhos, porque daí eles plantam. E quando eles plantam, os passarinhos vão lá e o vento semeia para mim. O grande semeador da floresta são os pássaros e os ventos, não é o ser humano, não. Quanto mais eu estiver cercado de boas sementes ao meu redor, o melhor volta para mim. Por isso que eu tenho sempre melhor do que eles, porque eu não dou para eles o pior, eu dou para eles o melhor. Então quer dizer, os frutos que a gente colhe depende do que a gente semeia. Depende do que a gente semeia. Aí a pessoa fica reclamando que as pessoas ao seu redor só é gente falsa, só é gente mentirosa, que ninguém me entende, que ninguém me ama. Mas ela só semeia isso. Ela só se acha a pessoa mais injustiçada do mundo, é um revoltado, é uma revoltada da vida. Mas olha o que é que ela está semeando. Quais são as sementes que ela tem semeado? Quais são os frutos que ela tem dado para as pessoas? O que é que ela tem oferecido aos outros? Quando perguntaram a Santa Dulce, e olha que Santa Dulce passou pela vida fazendo bem, e só recebia bordoada, pedradas. E perguntaram para ela: mas irmã, por que a senhora não responde esse povo que está falando mal da senhora? Ela disse: eu não tenho tempo. Fazer o bem já me toma meu tempo inteiro, não dá tempo de eu responder eles. Quer dizer, quem está ocupado fazendo o bem, não dá tempo de falar mal dos outros. Quer dizer, ainda chamou de desocupado quem perde o tempo falando mal dos outros, né? Baiana retada. Portanto, bendito seja, Senhor, pelos frutos que me dás, porque cada vez que nós produzimos frutos bons, toda vez que você fez alguém feliz, que você ajudou desinteressadamente alguém, você deu frutos bons, sim ou não? Você foi Jesus na vida de alguém, você foi Francisco na vida de alguém. As pessoas vão lhe agradecer, mas o maior prêmio ainda virá. Ainda virá. O maior prêmio não vai ser nesse mundo, não. Você vai até esquecer. Aí um dia, aquele homem que te salvou vai dizer assim: olha, José, obrigado, viu? Obrigado pelo quê? Eu não fiz nada. Fez. Você fez muito por mim um dia. Você nem lembra mais, mas você me ajudou pra caramba. Mas eu não lembro disso. Você me ajudou. Olha aqui no seu livro da vida, ó. Naquele dia lá na paróquia São Pedro, você fez isso, 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 isso aqui. Olha, gente, o bem, só nós somos fracos de memória que esquecemos. Nosso Senhor não.
Nosso Senhor, não. Só a gente que é fraco de memória que esquece. O povo, nós somos fracos de memória. Deus não. Deus só é fraco de memória para uma coisa: quem acertar ganha um chocolate no final da missa. Deus só é fraco de memória por uma coisa: vocês não valem que ganhou muito chocolate ontem, senão dá diabetes. Deus só é fraco de memória por uma coisa: para ficar guardando os nossos pecados. Toda vez que você confessa, Ele esquece. Toda vez que você confessa de coração, Ele apaga. Ele não fica guardando o seu pecado, Ele não fica remoendo a sua falta, não. Mas o bem que você fez, Ele fica guardando no coração para poder usar a seu favor um dia, no juízo final, para a sua salvação, para o seu bem, para o nosso bem. E para concluir, eu desejo que nessa noite você reflita sobre os frutos que você tem dado às pessoas ao seu redor, tá bom? E que você produza muitos bons frutos.